Andréia, bom dia. Estás Alô, boa? Raquel, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Pronta para hoje? Vamos lá aqui Opa, falar da vamos linguagem do embora. universo, que às vezes as pessoas ficam muito confusas com esta história. O que é que o universo me está a dizer? E eu gostaria então que tu começasses por dar aqui algumas ideias relativamente a este tema, visto que até foste tu que tiveste a ideia deste tema, por isso eu passo-te a palavra. Você está falando isso sobre a linguagem do universo. O interessante para a gente estar começando esse debate é o seguinte: muitas pessoas nem percebem isso. Não. Muitas pessoas nem sabem o que é isso. Sabe escutar o outro, meu pai, a minha mãe, o meu amigo, mas não sabe que o universo também conversa. E ele conversa com a gente o tempo todo. Só que é de uma outra forma. Ele Uhum. não vem falando com palavras, ó, faz isso, ó, faz aquilo, está acontecendo. Não, você tem que, digamos assim, fugiu a palavra, codificar o que o universo está te dizendo e traduzir isso na sua linguagem. Então, vocês têm que estar sempre com os olhos, ouvidos, todos abertos. O que está acontecendo à minha volta? O que isso significa na minha vida? Você não pensa uma coisa do nada. Tem Sim. uma razão de ser. Talvez você está pensando numa coisa, você está acessando uma informação que está por vir. Eu Uhum. penso numa coisa, nossa, poderia tanto acontecer isso na minha vida. Na outra semana, aquilo se concretiza, Sim. tá? Então, não são sonhos premonitórios, mas é uma intuição premonitória sobre aquilo. Você já está naquela frequência lá na frente. Quer dizer, você Uhum. está escutando o universo, sem saber o que é. Então, tem vários jeitos que você pode estar olhando e vendo o que o universo está falando com você naquele momento. O que ele quer te dizer? Ele pode falar sobre vários aspectos, tipo doenças, tá? Uhum. Aconteceu um fato comigo. O meu pai, ele teve câncer e eu que cuidei. E eu estava buscando exames no consultório. Eu sei que meu pai não estava comigo nesse momento. E tinha muitas outras coisas para resolver. O problema é que eu estava tão assim, desbaratinada de ver o meu pai com câncer no pulmão, que eu caí. Mas mas eu ralei para tudo que é lado, né? Vieram várias pessoas me ajudar. Eu falei assim, não machuquei, só ralei. Não machucou nada, assim, de quebrar, nada, Uhum. mas eu ralei Sim. bastante. Eu falei assim, não, eu estou bem. A hora que eu levantei, no impulso de levantar, eu falei assim, o que isso quer dizer? Aí eu fui olhar para minha vida. Que tanto de coisas que eu tinha para fazer que eu estava vivendo, né? E que eu estava deixando minha energia cair, Uhum. porque eu estava me desestabilizando, porque afetou uma pessoa que eu amo. Então, é como se o meu chão estivesse caindo, Uhum. como se eu estivesse perdendo todas as minhas estruturas. A partir desse momento, desse tombo que eu levei, que foi o físico, eu olhei para o energético e vi que era a minha energia que estava caindo. Então, nada é no físico. Primeiro acontece lá, porque no Uhum. astral, a minha energia já estava caindo. Ela só se concretizou aqui para falar assim: olha para a vida.
porque eu não estava percebendo. Então, Sim. esse é um dos sinais, mas existem vários. Uhum. Passando a palavra para você, Raquelzinha. Sabes que tu fizeste lembrar-me de várias coisas, que é o seguinte, os nossos ancestrais, não é? Tinham uma melhor comunicação com o universo, ou melhor, em entender o universo, do que nós atualmente. E a razão é muito simples. Eles tinham a cabeça muito mais disponível para percepcionar o que estava a acontecer do que nós hoje em dia. Hoje em dia nós temos muita coisa para fazer e facilmente nos distraímos. E é muito curioso porque quando trouxeste este tema, eu recordei-me de pelo menos três coisas, assim logo de repente. Foi o facto de a minha avó materna, a minha avó materna conseguia perceber através do som da pedreira quando é que ia chover. Nós vivíamos numa localidade que tinha uma pedreira próxima, mas nos dias normais nós nunca ouvíamos a pedreira. Contudo, na véspera de chover, o vento mudava, trazia o som da pedreira e a minha avó dava a sua frase pragmática, sem sombra de dúvida, que era: amanhã vai chover porque estamos aqui a ouvir a pedreira. E realmente não falhava. E agora que estou a contar isto, está a haver uma outra situação, que era outra situação que ela costumava identificar, que era a ferrugem da lareira quando caía. Imagina, estavas a fazer uma lareira, estava o fogo, não é? E depois caía aquela, não é ferrugem, oh meu Deus, aquela camada preta, sabes? Que às vezes se aloja na chaminé e aquilo cai. E quando a minha avó via aquilo a cair, a minha avó sabia: amanhã vai chover. Claro que hoje, com o conhecimento que temos da ciência, conseguimos ir tendo a percepção destas relações, não é? Porque entra uma certa umidade e, portanto, a fuligem cai. Contudo, continuamos ainda a tentar perceber muito o que é que, afinal, o mundo, o universo nos está a trazer. Outra coisa que eu me recordei, e isto é meu. Eu tenho noção já há alguns anos que quando vejo corvos, e atenção, não é só ver, eles fazem-se ver, tá? E eu posso dar aqui um exemplo. Aqui há uns, talvez um ano, dois, sim, mais para dois, eu estava em casa e, e eu ouvia corvos, mas foi talvez durante uma hora e meia e os corvos não se calavam. E entretanto eu saí e os corvos estavam, portanto, a fazer o ruído deles, mas a circundar uma árvore. E só quando eu realmente os vejo, eles então vão-se embora. Alguma experiência já me tinha dito que quando os corvos chamam assim a minha atenção, alguma coisa vem para a frente que antigamente para mim era percepcionada com muito medo, porque eu já tinha percepção que vinha uma mudança sempre muito radical e aquilo assustava-me, porque eu já sabia que era ficar sem chão. Era sempre uma situação muito, muito drástica em termos de mudança. E ao longo do tempo, na medida em que eu fui começando a entender melhor isto, eu já começo a ficar muito melhor preparada. No sentido de, se eu os vejo e se eles chamam a minha atenção dessa forma, é como se eu soubesse: ok, Raquel, vais ter aqui uma grande mudança. E já não fico com aquele receio de eu vou ficar sem chão, e afinal o que é que vai acontecer, e o que é que eu vou perder, e o que é que vai mudar. Não, a coisa pura e simplesmente acalmou. E também, ainda em relação ao tema que trouxeste, fizeste também lembrar-me que o meu avô materno tinha um sonho que não falhava. Eu já não me recordo se era o dente de cima, se era o dente de baixo, mas enfim, quando ele sonhava que ou um dente de cima ou um dente de baixo caía, no sonho, ele sabia que uma mulher da família estava grávida.
E conforme se fosse de cima ou de baixo, seria um rapaz ou uma rapariga. E aquilo era tão afinado que ele conseguia saber quando elas estavam grávidas sem elas saberem. E aqui está, mais uma vez, é uma percepção do campo, é começar a entender as mensagens que vêm. Eu vou só adicionar aqui antes de passar a palavra, que é esta conversa que nós estamos aqui a ter hoje. Se tiverem mais curiosidade, vão procurar Carl Jung, porque ele realmente é a pessoa que vai estudar estes fenómenos. E ele traz-nos realmente o conceito da sincronicidade, que é relacionar um evento que normalmente é interno, que se passa dentro de nós, portanto, que está relacionado com a nossa percepção, e ligado a um evento externo. Daí que, quando ele consegue perceber estas sincronicidades, ele também consegue entender o quanto estamos alinhados com o universo. Nós não estamos separados do que nos rodeia. Estamos aqui todos muito entrelaçados. E quando começamos a compreender este tipo de mensagens, fica muito mais fácil para nós nos guiarmos. Outro exemplo, a questão das horas iguais, não é? Às vezes a pessoa vai ao telemóvel, vai ao relógio e vê 11:11 ou 13:13. Bem, não interessa. É sempre uma confirmação do alinhamento que a pessoa está a ter na vida. Isto podem ir verificar. É, por exemplo, também um exemplo de sincronicidade. E eu agora passo a palavra. Esse negócio de horas, igual você falou, 13:13, 11:11, isso é sincronicidade. Então, essa sincronicidade, ela tem tudo na vida. Tá? Por exemplo, eu penso em você e você me liga. Sim. Isso é sincronicidade, tá? Eu estou passando por um momento, tá? Difícil, porque são só nos momentos mais complicados que a gente aprende a situação. Ou fica ali, paradinho, acha, nossa, como que minha vida é ruim? Como que eu não tenho sorte? Nossa, mas de novo, é só problema, é só isso. Eu não estou aprendendo. Então, não passo para o próximo nível. Sim. Tá? Aí entra nas horas as repetições. Toda hora a mesma coisa. Toda hora acontece a mesma coisa. Nossa, mas de novo? Nossa, mas faz pouco tempo eu passei por isso. Foi situações diferentes, mas a sintonia, o padrão daquela dor é a mesma coisa. Então, ela se repete sempre. E talvez, assim, se você for perceber, esse padrão ele é tão real que, se você perceber, ele tem mês. Ele tem um período certo para acontecer sempre. É como se, assim, você tivesse uma visita na sua casa uma vez por semana, numa quinta-feira, às 3 horas da tarde. Exemplo. Então, aqui lá vem ali, naquele dia, toda quinta-feira, uma vez por mês, como se fosse aquele evento que você tem que olhar. Isso é um padrão. É uma coisa que você constrói, né? E trazendo para as nossas terapias, que você vai alimentar. Porque se você não olhar para isso, aquilo vai só alimentar e vai te fazer cada vez mais sofrer, né? Como nada quer ser destruído na vida, se você quer destruir essa situação, você bate com 2 pés no peito. Aí vem paulada. E um atrás do outro. Mas, quando você para e observa que isso é um padrão que você pode olhar para a tua vida, que não está no outro, que está em você, porque refletiu em você, olhando para você, você consegue trazer
para tratamentos que nós fazemos, da metodologia. Aí pega esse padrão e vai trazendo consciência a respeito daquilo. Então, não é que você vai destruir aquilo. Não. Você vai dar consciência. A partir do momento que você dá consciência para aquilo e não destrói, aquilo faz parte de você. Passando a palavra para você, Raquel. Sabes que agora, quando estavas a falar das nossas terapias, fizeste lembrar-me também sobre o baralho terapêutico que fazemos, que é um tarô, e aqui falar um pouco sobre o tarô. Porque é o seguinte, às vezes as pessoas têm muita crença no tarô e, de facto, nós sabemos que o tarô permite dar-nos muita informação. Agora, vamos perceber como é que o mecanismo do tarô funciona. Eu estou aqui com uma aflição em relação à minha vida, eu não sei o que é de fazer em relação, sei lá, num relacionamento, qualquer coisa. E realmente eu estou aqui muito aflita. Eu vou pedir uma leitura de tarô. O tarô vai-me dar exatamente a projeção do meu inconsciente naquele momento. E também vai revelar o quê? Mesmo no meu inconsciente, eu já estou ali com determinadas estratégias para resolver ou não resolver o problema. Por isso é que num tarô normal, nós temos uma indicação também de como é que está a energia da pessoa. Consegue ou não consegue. Quando nós fazemos o nosso baralho terapêutico, já vem no fim de fazermos todo o tratamento. Porquê? Porque aquilo que já estava a criar dor, a fazer padrão, a embodegar a vida da pessoa, fica limpo. Quando chegamos ao baralho, já temos ali uma situação que, ok, agora perante este alívio, como é que estamos? O que é que quer saber e como é que as energias aqui estão a fluir para poder fazer. E é muito interessante porque as pessoas pensam muito que o tarô acaba por ser uma coisa muito divinatória, mas o tarô é realmente um reflexo da sincronicidade com o nosso inconsciente. E é só isso. E daí que, quando vão para um tarô, é preciso que também tenham o cuidado de levarem uma pergunta que já mostre algum processo de resolução. Porque se vocês não estiverem a esgueirar minimamente alguma coisa, pode dar-vos um tarô mais difícil. E depois vocês ainda ficam mais intimidados com a informação e mais vos trava. Por isso é que é bom nestas coisas, quando vamos procurar informação que reflita o que está a passar-se dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, convém-nos tendo uma percepção de como trabalhamos este inconsciente. Caso contrário, ficamos sempre ao sabor do vento do desconhecido. E é aí que muitas vezes complica. Eu vou passar-te a palavra. É muito interessante isso que você está dizendo sobre o tarô, sobre o baralho, né? Porque muitas pessoas acham que é oracular. Ah, não deu certo. Ah, não aconteceu. Bom, para começo de conversa, vamos falar nós, tá? Nós fazemos todo um trabalho anterior com uma consulta, com as limpezas, com as técnicas para poder chegar no baralho, tá? E o baralho não é um baralho que eu vou te falar tudo da tua vida, não. Você vai me trazer, conforme você disse, uma questão. E eu vou olhar em torno dessa questão a tua vida, como está sendo refletida. Porque ela é terapêutica, ela não é oracular. E no momento em que a gente está acessando o baralho, eu estou acessando a sua energia naquele momento. Se você sai daqui e cai uma ficha, entende outra coisa, a tua energia já passou, já foi. Então, a energia, ela é do momento.
da tua evolução. Não é uma coisa, eu vou sentar lá para saber o que você tem para me dizer. Aí, o que vai acontecer no meu serviço? Aí, o meu namorado. Aí, o meu marido. E eu não sei o quê. E eu não sei o quê. Não é isso. Se fosse para isso, a gente teria vindo com um caderninho escrito: hoje vai acontecer isso, 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 isso. E não é. A gente veio aqui para poder aprender, para equalizar o Sim. que nós viemos fazer. Porque nós construímos o nosso corpo, o nosso mental superior, de acordo com o que nós viemos passar. Nós não viemos aqui numa excursão turística. Então, esses tratamentos, essas coisas, ela nos dá um embasamento, um alicerce para você passar pelo que você tem que passar, mais seguro, mais forte. Porque você não vai resolver a vida do outro. Você pode auxiliar, se ele aceitar. Você Uhum. só pode fazer por você. Eu posso ser sua melhor amiga, te dar o meu ouvido o tempo todo para escutar, mas você não vai conseguir resolver o meu problema, Uhum. porque o aprendizado é meu. Você pode sentir a minha dor, mas se eu não mexer o meu doce, Uhum. vai se Ninguém come? repetir novamente. É igual o reloginho do horário lá. Daqui a tuc, 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 tá ali de novo. E quando a gente olha pra gente, é muito gostoso, gente. Porque a gente vai Sim. conseguindo ter uma paz interior. Não é uma paz de pasmaceira, é uma paz tranquila. Uhum. Que passa a Porque mensagem. mas é isso mesmo que estás a dizer, porque é o mudar a frequência. E na medida em que mudamos a frequência, nós começamos a ter mais sincronicidades. Há uma coisa que eu notei comigo, obviamente, e pessoas que eu tratei, não é? Também notam que é o aumento de sincronicidades na vida delas. É alguém que fica tão sintonizado que começa a ter comunicações, vá, por assim dizer, do universo que são extremamente evidentes que não podem passar despercebidas. E isto realmente acaba por nos mostrar o quanto é importante nos voltarmos para nós, o quanto é importante irmos tratar destes padrões, destas sombras, disto que nos incomoda, porque isto é como se fosse uma gosma. É uma gosma que nos agarra precisamente aos mesmos padrões que já tivemos várias vezes na vida. E quando tu referiste aquele exemplo de passa-se uma situação, depois passa-se com outra pessoa, depois passa-se com a outra. Oi, está na altura então aí de parar. Vamos olhar isso. Porque não é só o universo, não é só a estrela que cai quando eu vou à rua e vou ver o céu estrelado e vejo uma estrela cadente. Não é só isso que é o sinal. O sinal está aqui na matéria. Que objetos é que você parte? O que é que anda a partir? Bate com o carro, como é que é? Quem é que lhe anda a querer tirar dinheiro à doida? Porque há despesa dali, há despesa da lá, e ainda tem, avaria a máquina de lavar roupa e ainda tem que se pagar mais um arranjo. O que é isto? Porque nesta questão de, por exemplo, destes gastos, que aparecem muitas vezes sucedentes, está a dizer o quê? Que a pessoa está numa vibração de dívida. Não é? E se não for tratar essa dor da dívida, pode pagar isso tudo, mas Não, entretanto vem outra coisa e mostra-lhe que não, vamos aqui tirar mais uns dinheirinhos, que é para realmente entrarmos aqui na sintonia. E é isto que tem que ser visto. Não é só, às vezes, olharmos para como é que corre o meu trabalho, como é que corre a minha relação, como é que é a minha interação com os meus amigos. Não é só isso. É olharem em detalhe para o que está a acontecer na vida. Porque até o. E acho que, Andreia, tu nesse aspecto, se calhar podes até falar melhor do que eu, os índios, não é? Os índios estão na natureza
e conseguem estar ali a percepcionar tudo. Eles vão sabendo exatamente quais são os sinais de tudo, Sim. não é? E, entretanto, nós sabemos que eles não estão tão ocupados como nós. E isso vai-lhes dando um conhecimento ancestral que eles vão acumulando, que vão passando de geração para geração e que permite-lhes fazer uma leitura do universo e do meio envolvente que nós ainda nem conseguimos aprender, O não é? negócio do índio que você disse, disso tudo, é que hoje em dia, nos dias de hoje, cidade, principalmente essas cidades grandes, Sim, tudo, elas se ligam no automático. Tem gente, tem hora que eu quero ir para o outro lado, eu estou acostumada a fazer esse caminho aqui para ir para o serviço. A hora que eu vejo, em vez de eu estar indo para cá, eu estou indo para cá. É automático. Você entendeu? Se eu sim, ligo no automático para me poder dirigir, imagina quantas outras coisas eu não me ligo no sim, automático. Então, eu deixo de ver o redor. E as pessoas vão se sim, interiorizando muito para elas o meu, o que eu quero, o que eu vou, é o meu, é o meu, sim. é o eu que eu quero, que não sei o quê. E para de olhar para o todo. Quando você para de olhar para o todo, você se perde e você não se percebe. Então, o que os índios fazem? Os índios, eles olham para o todo. Eles Uhum. aprendem a sentir. Aqui é o racional, mas o sentir é aqui. Eu posso saber aqui, mas se eu não souber aqui, eu não Uhum. absorvi. Que nem a tua avó dizia das coisas, tudo que ela sabia aqui e sentia aqui. Uhum. O índio, se ele souber aqui e ele não trouxer para a parte mais fina dele, o feeling dele, que é o sentir, ele não consegue Uhum. acessar. Claro. E as pessoas, elas se ligam muito no materialismo. Gente, a gente está aqui, dinheiro é ótimo, eu gosto e ele é muito bem-vindo na minha vida. Mas a hora que eu for enterrada, ele vai ficar aqui, Uhum. seja lá com quem for. Enquanto eu estiver aqui, eu quero usufruir dele. Mas ele não é o meu Deus. Então, vamos aprender. Porque quando a gente aprende, a gente alimenta a alma, alimenta o seu eu. Sim. Esse você leva para a eternidade. Sabes que agora com o que estavas a dizer, estavas a lembrar-me realmente da importância do que é olharmos para a conexão, para olharmos para nós, basta olharmos para nós e sermos corajosos o suficiente para nos perguntarmos como é que tu te sentes mesmo. E isso vai realmente acabar por traduzir a nossa vida. E isso é o universo já a comunicar-nos como é que está. Porque com este tema, nós próprios discutimos isso, que é um bocado aquela situação de há aquelas pessoas que querem ver sinais em tudo, há sinal em tudo e depois nem percebem qual é a relação e depois nem percebem quais são os sinais. Por isso é que muitas vezes ando a tentar à procura de sinais, porque lá está, pensam que tudo é sinal, depois não arranjam critério. Aí não E entende. há de tudo, não é? Nós sabemos que temos os extremos. E há aquelas pessoas que dizem, não, isso é um assunto que é bobo, que não tem jeito nenhum. Eu costumo dizer o seguinte, eu não discuto, sabes? Eu não discuto, porque este tipo de coisas é para ser experienciado na vida. Não vale a pena, porque como eu te dei o meu exemplo dos corvos, há se calhar pessoas que vão ter a mesma associação, mas há pessoas que não vão ter. E está tudo certo, porque como tu disseste no início, tem a ver com uma questão de captar qual é a informação que vem do meu meio, o que é que está à minha volta, o que é que eu estou a captar e perceber dentro do meu sistema como é que eu capto aquilo
e que relação é que aquilo tem. E isto demora tempo, porque como nós acabamos por nos desconectar tanto da nossa essência, como nós não nos ouvimos, como ensurdecemos profundamente ao que está fora e ao que está dentro, nós andamos aqui numa onda que são os outros que nos levam e que acabam por comandar aquilo que supostamente deve ser seguido. Isso assim não dá, não é? Por isso é que as pessoas ficam depois muito perdidas e muito desorientadas. Lembrem-se de uma coisa: se formos fazer um paralelo do universo com a nossa consciência, o universo, pelo que parece, está sempre em expansão. Nós ainda hoje não conseguimos saber qual é o tamanho do universo. E é o mesmo que se passa com a nossa consciência. A nossa consciência expande, vamos conhecendo-nos melhor, mais umas fichas caem, aumenta a minha percepção e vai expandindo. Se eu me colocar aqui com um telescópio, a olhar para o céu, a minha visão do universo é extremamente pequena, extremamente reduzida. E é o mesmo com a nossa consciência. Se nós nos fixarmos com a nossa visão em algo muito rígido, nós não vamos ter capacidade para compreender o que está para além de. Por isso é que aqui também fica o convite de olhem mais à vossa volta. Percebam o que é que está a acontecer. Que influência é que tem dentro de vocês? Que influência é que tem mesmo na concretização, na realização da vossa vida? Porque é assim, há bocado aquele exemplo que eu dei, se nós começamos a partir muita coisa, então o que é que se passa? O que é que o universo nos está a dizer? O que é que está partido dentro de mim? O que é que eu estou a partir dentro de mim? Estou a partir o meu coração porque estou a fazer uma coisa completamente obrigada que eu detesto, que eu odeio. Isto pode vir ali naquele momento de tensão em que estás numa semana horrorosa e de repente, lá está, aquilo começa tudo a partir. Porquê? É ir fazendo estas leituras e captando e interpretando. Se é fácil, não. Não é. Agora, quando se aumenta a consciência, é, como tu disseste, é subir um novo nível, é ir para outro patamar, é começar a ampliar a visão, é ter outro olhar acerca do universo. Exatamente. Eu passo a palavra. Ai, já passámos da hora outra vez. Já passamos do horário. Já passámos outra vez. O assunto foi bom. Bem, pronto. Andreia, eu vou despedir-me de ti, vou despedir-me também de quem nos esteve aqui a ouvir. Não sei se tens mais alguma mensagem para concluir. Não. Não? Já estamos no nosso horário. Uma outra oportunidade. Numa outra. Quem sabe a gente faz de novo. Combinado. Então vá, uma ótima semana para todos e para todos também, uma ótima semana. Tá, tchau.